Obrigado, querido. Já vou passar pegando, meu amor. Obrigadão. Galerinha, olha só. Página 22 lá, ele começa a falar das escadas, né? E fala de vários tipos de escada. Mas a parte mais legal, eu acho, dessa página 22, que vale a pena ler, é aquele quadradinho ali, ó. A escada parece ter surgido 2000 anos antes de Cristo. Os egípcios e os hebreus foram os primeiros a construí-las. O curioso é que eram feitas mais como decoração de tumbas e monumentos do que para uso prático, ou seja, não era para o dia a dia, não tinha objeto, até porque com um grande espaço, né? Para que eu vou construir uma casa para cima se eu posso fazer para o lado, né? Gastar menos energia. No século X a.C., apareceram as primeiras casas dotadas de escada em Atenas e depois em Roma. Aí já se justifica. Já era uma cidade grande, já não dava mais para crescer para os lados, e ele já tinha uma engenharia que justificava crescer verticalmente, né? E hoje chegamos aonde chegamos, né? Nessa selva de pedra. Era a parte divertida, o resto ali bobagem. Fala um pouquinho de projeto de escada, né? No projeto de escada, os engenheiros preocupam-se com as suas dimensões, de modo a proporcionar comodidade ao usuário. Geralmente projetam-se escadas com degraus que tenham no mínimo, no plano horizontal entre 25 e 35 centímetros, de forma a receber um pé inteiro. E a altura entre 14 e 18 centímetros, pois uma medida superior a tornaria uma subida muito cansativa. Realmente dá um passão enorme para cima, né? Então tu vê, interessante isso aí, não é só fazer uma escada, né? Tem que ser ergonômica, né? Tem que ser boa de utilizar. Vocês já viram a nossa escadinha, por exemplo, do palquinho lá no nosso teatro? Né? Quando na formatura, tem que ficar ligados, meninos, porque pô, estão de salto alto. Aí a escada não obedece esses padrões mínimos. E aí se não tiver alguém ali segurando, né, para dar uma forcinha, pô, de salto alto ali é um perigo, cara. Já tivemos às vezes algumas situações embaraçosas ali em função da não obediência a esses padrões. Agora sim, página 23. Além do cuidado com as dimensões dos degraus, as escadas devem ser projetadas assegurando a passagem do usuário com a altura livre igual ou superior a 2 metros. Para não dar cabeçada, né, no andar de cima ali. O engenheiro tem que estar de olho nisso. Para mim a mais legal foi uma que, acho que na UFSC, se não me engano, teve um prédio que fizeram e esqueceram das escadas. Te juro, essa virou uma piada internacional, né? Na UFSC, imagina, faculdade de engenharia, né? Porra, renomada em engenharia, e aí o prédio, e as galera tá faltando alguma coisa, aí foram ver que faltaram escadas, fizeram por fora a escada do prédio, assim, uma coisa bem absurda. Tudo é possível nessa vida. A inclinação mais favorável de 30 graus para as escadas internas. Legal. Com relação à ilustração, responda, qual a posição relativa entre os pisos 1 e 2? Tem o piso 1 aqui, né? Aí tem a escadinha. Aí tem o piso 2 aqui em cima. O que eles são, galerinha? Eles são perpendiculares? Eles são paralelos. É isso aí. Inacreditável, né? 2. Meça com o auxílio de um transferidor o ângulo representado por X. Agora sim, ok, muitíssimo obrigado. Eu vou te falar, cara, que no mercado tem tudo quanto é tipo de transferidor, dos mais horríveis aos mais legais, certo? Eu já vi transferidor que dá um erro bem grande pelo fato de a marcação não ter sido impressa adequadamente nele. Os passos são bem simples, depois eu vou fazer no quadro para vocês também. Ó. O primeiro passo para tu medir um ângulo com o transferidor é tu pegar o centro do transferidor, geralmente tem uma marquinha bem aqui assim, ó. Tu pega o centro dele e coloca no vértice do ângulo ali, ó. Depois tu sai girando o transferidor com o vértice no ângulo até que um dos lados do ângulo atinja o zero. Como o zero tá ali, ó, eu vou ir girando, girando, ó, até que o zero fique plano com um dos lados do ângulo. Ó. Então o centro eu estou colocando ali, o centro, bem no centro do transferidor, o vértice do ângulo. Peguei o zero e estou emparelhando com um dos lados do ângulo, olha ali que beleza. E aí eu vejo onde é que está passando o outro lado do ângulo. Eu vejo em que número que está passando. Ah, é no 30, ó. Não, pera aí.
Ó, o 0 eu tô olhando de fora, então 10, 20, o 30 tá aqui, seria pouquinho, ó. 90, 140, 150, né? 150. Ó, uma coisa que nos prejudicou um pouco é o fato de não ter aquela marquinha central bem definida. Ó, a falta daquela marquinha central bem definida pode atrapalhar. Mas é isso aí, 150 graus. Galerinha que não pôde acompanhar, o negócio é o seguinte, ó. Eu tenho esse ângulo aqui para medir. Eu tenho o transferidor. O transferidor geralmente ele tem que ter uma marquinha bem no meio dele, bem no centro, seja ele de meia lua, 180 graus ou 360 graus. Essa marquinha tem que ir no vértice do ângulo, que é isso aqui, né? O ponto de encontro entre os lados do ângulo. Então esse é o primeiro passo. Ali, um passo. Segundo passo, girar o transferidor até que o 0 se iguale a um dos lados. Agora olha o perigo, se eu girasse ele para cá até que o 0 ficasse nesse lado aqui, ó, o 10 está aqui para fora, ó, 20, 30, então eu não estou medindo o ângulo de dentro, eu estou medindo o ângulo de fora. Por isso eu vou girar ele mais uma vez, para que o 0 fique no lado, porém no lado adequado. Aí depois do 0 tem o 10, 20, 30, agora eu estou medindo o ângulo X que eu queria. E aqui nesse caso, como eu fiz a mão, né, deu em 145 mais ou menos. Ó. O da apostila estava passando bem nos 150. Então são 3 passos. Primeiro passo, colocar o centro do transferidor no vértice do ângulo. Segundo passo, girar o transferidor até que o 0 fique encostando num dos lados do ângulo. Terceiro e último passo, olhar em que número passa o outro lado do ângulo no transferidor. Certo? Um pouquinho de pobre saber. E vamos que vamos. 150 graus foi a medida X, né? 3. Qual a relação entre a medida dos ângulos 30 e X? Aqui, né, tinha um ângulo. Ele fez o plano da escada aqui, chamou isso aqui de X e disse que ali é 30. Que relação existe entre eles? São suplementares? Eles são suplementares. Suplementares, pois 30 mais 150 igual a 180. Só justifiquei. O que se pode afirmar quanto à posição dos ângulos indicados em relação à escada? Eles são o que esses ângulos? Colaterais internos. É verdade, colaterais internos. Colaterais internos. Show de bola. Aí depois na próxima página, ele faz aquele desenhozinho que eu acabei de fazer, né? Só que ele colocou os ângulos em posições um pouco diferentes, vocês viram, né? Deu nome diferente para os ângulos. Então eu vou reproduzir tal e qual na apostila para a gente poder corrigir junto. Ele chamou esse aqui de A, não foi? É. Esse é o B? B. Ah, então esse aqui é o E. É. É isso aí. E, F, G. Essa é a nomenclatura que ele deu, né? Aí ele começa ali. Isso, claro, já na página 24, né, galerinha? Ele começa. Letra A. Ângulos opostos pelo vértice. Quais são os ângulos opostos pelo vértice? A e C. Então vamos ver. A e C, B e D. B e D, F e H. F com H, concordo plenamente. E e G. E por último, E e G. Então tu vê, né? Acabamos de revisar isso aí, só mudou o nomezinho dos ângulos, a maneira de pensar é a mesma. Qual a relação entre as medidas dos ângulos OPV? São congruentes. Isso, para ficar chique, são congruentes. Quem colocou iguais não tem problema nenhum. Está entendida a ideia matemática por trás da brincadeira. Depois, ângulos correspondentes. Escreva os pares de ângulos que são correspondentes e a relação entre as medidas dos dois ângulos correspondentes. A e E, B e F, C e G, D e H. A e E, D e H, B e F,
C e G, o que eles são? São congruentes também. Beleza? O que ele fala no item D, galera? Ele quer os alternos internos. Alternos internos. Então na parte de dentro é D e F, C e E. Obrigado. Ele pede a relação deles? Não. Ele não pede se são, mas o que eles são? Eles são congruentes? Não. O D e o F. Pequeno e pequeno, não é? C e E, grande e grande, são congruentes, perfeito, show de bola. Depois, escreva os pares de ângulos alternos externos agora, né? Lados alternados pelo lado de fora. A e G, B e H. B e H, perfeito. B e H. Item F. Qual relação entre as medidas dos ângulos alternos internos e entre os ângulos alternos externos? Em ambos os casos são congruentes? Deixa eu ver. A e G, grande e grande. B e H, pequeno e pequeno. Em ambos os casos são congruentes. O correto seria, os alternos internos são congruentes. Os alternos externos também são congruentes, para deixar claro que tu respondeu as duas perguntas, né? E finalmente, escreva os pares dos ângulos colaterais internos e externos. Colaterais internos, primeiro. E e D. D e E. Quem mais? C e F. C e F. Esses são os internos, né? E os externos? G e B. D e G. D e G. H e A. E A e H. Beleza. Só para complementar, o que esses caras são? São suplementares, né? Porque um é grande e outro é pequeno, mas somados, um grande e um pequeno fecha 180 graus, meia volta. Então, se eles tivessem nos perguntado, ficaria fácil de responder. Agora o negócio com vocês, galerinha. Já podem começar a dar uma olhadinha na tarefa que vem, que vai ser página 25. Quem já fez a página 25 pode brincar na página 26 só para não ficar parado. E dá uma lidinha ali, ó, na página 27 também. Dá para ler e resolver a página 27, que é bem light. Aí a gente continua o resto em sala de aula. Certo? Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Estou indo tirar as duvidazinhas, fazer um comentáriozinho. Pode